Olá, aqui. Estamos começando pela TV Capital, canal 32 e também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento, né? Começamos o ano de 2013 discutindo os problemas da cidade com os representantes do nosso legislativo, né? Novos representantes, apesar de já estarem já no poder, né? Afinal de contas, somos políticos e fazemos política, mas quando temos um mandato, reforça a nossa capacidade de defender o povo. Comigo aqui eu tenho o prazer e a alegria de receber a visita, eu falo visita porque não é entrevista, né? Uma visita do amigo Paulo Magalhães, ele que foi eleito vereador pelo PV. Vereador, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muito bem-vindo. Uma satisfação estar aqui na TV Capital, levar ao conhecimento da população de Goiânia aquilo que nós pretendemos realizar durante esses 4 anos que estaremos na Câmara Municipal. O senhor fala sobre realizar, mas a vida do senhor já é uma vida marcada por lutas sociais, por projetos sociais, por benefícios, ou seja, sem mandato o senhor já tinha uma atuação política em defesa do cidadão. Como é que é isso, levar isso para a Câmara? Qual que é a diferença que o senhor vai ver agora, uma vez que, estando do lado da população, agindo com o cidadão, há aquela condição de você pressionar o poder público, até mesmo o legislativo. Agora o senhor já vai estar dentro da Câmara Municipal. Os projetos, ações, como é que o senhor pensa e essa diferença entre cobrar e agora ser cobrado? Não, para mim não existe diferença porque o homem nasce com a determinação de ser aquilo. Não adianta tentar fabricar vereador, deputado. Pai foi bom? Foi. O avô foi bom? Foi. Mas nem tudo pode ser transferido para a pessoa que chega lá. Eu realmente nasci, fui criado sem pai, nunca fui menino de rua, porque comecei a trabalhar com 7 anos, e fico olhando. Hoje, o adolescente tem todos os direitos e nenhuma obrigação. O pai trabalha, a mãe trabalha e o filho fica entregue aos bandidos, traficantes, as moças sendo aí levada ao crime do sexo, sendo até, às vezes, levada para fora do país. Até tem uma novela que está passando, sim, referente a isso. Então, é o seguinte, por ser cobrado, é a satisfação que eu tenho que a pessoa me cobre. Agora eu sou um bom pagador. Você pode ter certeza que fiquei 40 anos fora da Câmara. Fui vereador na década de 70. E apenas tive um mandato tampão de 2 anos, não deu para mim fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Como praticamente eu nasci e me criei no setor Pedro do Ludovico, onde eu tenho orgulho de dizer, a antiga Macambira, então, o que eu pude fazer com o mandato em 2 anos, eu fiz. Abri a terceira radial, reformei a Praça de Esporte, está aí abandonada há mais de 40 anos, e fiz várias obras. Uma lavanderia para as mulheres lavar roupa na Baixada da 90, que as mulheres lavavam roupa no corpo. Então, para mim, esses 2 anos foi de grande... Fiz a Praça Isidora, abri a terceira radial. Então, eu fiz muitas coisas em 2 anos. Então, o homem, quando quer, ninguém cobra. Ele oferece. E eu estarei na Câmara, realmente, exigindo aquilo que o povo me determinou. O mandato para que eu possa ser fiscal, legislador e apresentador de matérias, através de requerimento e de projetos. O senhor é um dos poucos vereadores que foram eleitos pelo voto popular. Grande parte dos legisladores que estão hoje na Câmara, né, fizeram campanhas milionárias. Essa ida do senhor para a Câmara Municipal, através do voto, do trabalho prestado para a sociedade, é uma nova modalidade de política? O povo está cansado de vender o voto e depois ficar órfão. Essa chegada do senhor até a Câmara é através de trabalho e não do poder aquisitivo. Como é que o senhor vê isso? É uma conquista mesmo? Olha, a diferença do voto que você conquista com trabalho é diferente daquele que você chega com dinheiro. O cidadão hoje não tem culpa dos políticos levar dinheiro, não. Ele está com fome, desempregado, ele pega. Mas muitos desses quebraram a cara. Gastaram muito e tiveram poucos votos. Até elegeram. Mas pensava em ter 20 mil votos, 15 mil votos, para fazer uma base para deputado, aí teve 3.500, 4 mil, 5 mil, 6 mil votos. Você vê que nós temos vereador em Goiânia, que não tem um projeto de lei relevante à sociedade, e de repente triplicou a votação. Não sei se é porque passou para o lado do governador, um partido novo, se teve muito dinheiro. Obra, por exemplo, ele é da nossa região, eu não conheço nenhuma obra que esse cidadão fez. Então, eu acho que a sociedade começaram a ficar esperta, prestando atenção no rádio, televisão, jornal, aqueles que trabalham.
A partir de agora é um novo tempo, 2013, nós vamos botar na Câmara o seguinte, o povo vai estar focado. Aquele que trabalhar será reeleito, aquele que não trabalhar... Outra coisa que eu sou contra é o vereador ter 5, 6, 7 mandatos. O vereador tem que ter no máximo 2 mandatos. Não deu conta de ser vereador, não pode ser deputado. Mas se deu conta de ser vereador, pode ser deputado. 2 anos, eu acho que basta para o cara aprender e passar por estadual, depois passar para federal, senador e encerrar a carreira política. Nós vamos falar sobre esses outros assuntos, como o senhor abordou essa questão do abandono da criança, sobre a prostituição de menores, a presença do Estado na família também, que é muito importante. Mas eu queria falar um pouco antes sobre esse assunto que o senhor está abordando agora. Todos os momentos de dificuldades do Brasil, quando temos escândalos, como tivemos o Mensalão, como tivemos outros casos, fala-se de reforma política, financiamento público de campanha, voto em lista. Como é que o senhor vê essas ações temporais na política, quando a sociedade ela reage de forma indignada? Fala-se em reforma política. O senhor é a favor ou contra, e que tipo de reforma o senhor pensa que, se for a favor, a gente deveria ter no Brasil? A reforma política tem que começar do Congresso Nacional, que a política começa da Câmara. Lá tem que ser o contrário. Você tem que vir do teatro para o alicerce. Porque tudo que acontece errado está lá em Brasília. Para você ter uma noção, o senador tem 8 anos. 8 anos de mandato. O suplente dele... É um desconhecido. Ninguém sabe o que é. Tem que ter muito dinheiro, ser um bom empresário, ter uma religião muito grande, ter dono de uma igreja muito grande, para ser o suplente do cidadão. Por exemplo, o Demóstenes foi cassado. Assumiu um cidadão que é dono de consultora. Até agora ninguém viu ele abrir a boca. Estamos lá com 2 biônicos e uma senadora atuante, que é a Lucevânia. O outro, o Marconi afastou, ele assumiu. Ele é tão desqualificado e tão despreparado que ele fez um projeto de lei para que os vereadores de pequena cidade, até 50 mil habitantes, não recebam. Quem é ele para falar em nome dos vereadores? Ele não foi votado, não foi escolhido pelo povo, foi escolhido pelo dinheiro e pelo cargo que ele tinha. Agora, eu gostaria de frente a frente um debate com ele. A política está lá na base, é o vereador que carrega o doente, que compra a cesta básica, que dá o bujão de gás, que paga o talão de luz. É o vereador que enterra o defunto que não tem um caixão, que paga o ônibus para levar. Esse é o que sustenta a política nacional. Mas não é um assistencialismo? Não, porque se você vota em mim, você não dá conta de bater na porta do prefeito. Você dá conta de ir lá no prédio do prefeito falar com ele? Não. Mas o vereador mora na base, junto com o povo. Sim, mas a função do vereador não é de ser o agente assistencial. Você conhece a ação social do Estado e do município? O que você vê de gente na rua, criança cheirando crack, queimando crack, bebudo nas calçadas, cadê a assistência social? Onde está esse povo? Onde está o dinheiro que deveria ser gasto? Mas é a função do vereador cobrar isso. Eu, por exemplo, uma pessoa votou em mim, trabalhou para mim, está numa dificuldade, companheiro. Eu não vou levar nada, porque quando eu morrer o caixão não cabe. Se eu tiver 10 contas, eu divido com ele, cara. Isso não é questão de ser vereador, não, é humanitário. Você pode fazer, eu posso, qualquer cidadão deve distribuir aquilo que ele tem, porque no caixão não cabe nada, companheiro. Primeiro lugar, vamos ser solidários àquele que precisa. Isso é o que eu faço. É uma questão humana. É humano. Mas o senhor é um parlamentar. Sou um parlamentar e não sou diferente de você. O dinheiro que entra no meu bolso entra no seu. Agora o meu eu gasto ele fazendo aquilo que eu acho que devo fazer, em benefício da humanidade, do menos favorecido. Sim, mas não seria mais, até mesmo porque quando o senhor fala que presta um serviço assistencial, se o senhor cobrar do poder público, cobrado da prefeitura, para que tenha uma política ampla, não contempla mais pessoas? Você vê o que aconteceu. O vereador Irã Saraiva devolveu 11 milhões para a prefeitura. 11 milhões. Deveria criar dentro da Câmara Municipal, já que a ação social não funciona, criar uma verba específica para que o vereador não tenha que enfiar a mão no bolso, para atender uma passagem, uma receita. Isso aí você vai no meu gabinete, é 24 horas cheio de gente. Agora, eu não posso deixar uma pessoa morrer se eu posso ajudar a comprar um remédio. Isso é eu, você, qualquer cidadão. Eu acho que nós ganhamos um salário, nós temos que saber aplicar esse salário da melhor forma possível. Eu não tenho interesse e nunca tive de ser o mais rico de Goiânia nem de Goiás. Eu sou um homem rico, de consciência, com o meu passado de ficha limpa, porque eu vou te falar, companheiro, é só vir a nós, vosso reinado. O povo pede pouco e o político não dá nada. Isso é na área municipal, estadual e federal. Você vê, os municípios estão tudo de pires na mão. Por quê? Lá em Brasília produz gado? Não. Produz a soja? Não. Produz o arroz? Não. Produz o feijão? Não. Produz a cana-de-açúcar? Não.
Quem produz é a cidadezinha pequena. Aí vai para Brasília todo o recurso, aí a presidente faz aquela farra do poder, distribui para quem quer. Lá, por exemplo, o Rio de Janeiro, mas o Espírito Santo está brigando pelo imposto do petróleo, tá? Lá eles comem petróleo, eles bebem petróleo. Então, eu acho que o cidadão mora no município, não no estado e nem na federação. Então, nós estamos vivendo uma política na contramão. Tem que haver uma reforma política de imediato. O Ronaldo Caiado é um dos políticos mais sérios que eu conheço desse país. Ele está certinho. Se não houver uma reforma política, não vamos nadar e não vamos chegar em lugar nenhum. E que tipo de reforma é essa? Total. Começar do municipal até o federal. Tem que fazer uma reforma. O voto distrital, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com o prefeito. Eu sou representante da região sul, o único vereador eleito pela região sul da base do prefeito sou eu. Agora eu tenho que aceitar alguém pegar um vereador lá da região norte, sul, leste, oeste e botar dentro da minha base a pessoa de interesse dele, que teve muito voto para ele, que tem compromisso. Eu acho que eu tenho que botar uma pessoa da minha base, que trabalhou na campanha, que é uma pessoa competente, que deve ocupar aquele cargo. Então, eu acho que eu devo indicar, não o cidadão. Então, o voto distrital é importantíssimo, porque o povo vai saber em quem ele votou e quem ele vai cobrar. Porque no setor Pedro, por exemplo, nós tivemos lá uns 40 candidatos, tiveram voto lá, uns 50. E aí? O povo vai atrás de mim, que moro lá, que sou da base. Então eu tenho que ter alguma coisa para oferecer para essa sociedade. Mas aí o voto distrital ele é um tanto quanto questionado, porque fala-se que naquela região elege-se ali aquele representante que tem um poder aquisitivo maior e que o restante trabalharia em prol dele sem concorrência. Meu amigo, o povo hoje começou a ficar inteligente. Esse negócio de poder aquisitivo já era. Você lembra que teve um cidadão que gastou 4 milhões para ser vereador e não conseguiu. Chegou na segunda Suprema, igual eu consegui em 2008. Então, o dinheiro tem validade até um certo ponto. Nós temos na Câmara Municipal, eu não posso falar, mas exemplos de pessoas que não são conhecidas, nunca fizeram nada e estão lá na Câmara. Você vê, por exemplo, o Joãozinho Guimarães, da região minha, teve 5 mil votos, aí de repente apareceu um cidadão que chegou da África. Aí a igreja achou que ele tinha que ser o vereador, pois ele. O Joãozinho trabalhou muito, e o vereador, que não tem nada contra a pessoa do vereador, talvez ele seja até vítima do sistema religioso, foi ser o representante. O Joãozinho ficou. Mas ele teve a grandeza de aceitar uma proposta do prefeito em assumir uma secretaria e o Joãozinho retornar à Câmara, que para a felicidade do povo da região, nossa, foi muito bom a volta do Joãozinho Guimarães. Então, não tem nada contra o pastor, tem contra a igreja dele. Porque a igreja devia procurar um cidadão que conheça Goiânia e que conheça os problemas da capital. Agora, pegar um cidadão que chegou da África do Sul, colocar para ser vereador de Goiânia aí, é desrespeitar o cidadão. Eu não faço isso. Para encerrar essa questão de reformas, fala muito sobre a questão do financiamento público de campanha. O que o senhor pensa sobre isso? Meu amigo, eu vejo esse financiamento público de campanha, a mesma coisinha lá, vai ter os protegidos que eles querem e os que eles não querem, tchau. Isso é igual o concurso público, é igual a Universidade Federal. O trabalhador nunca estuda na Universidade Federal porque os ricos têm dinheiro para fazer o curso de inglês, francês, estudar o dia inteiro, anda em carro bom, faz cursinho em colégios bons. Como é que faz um operário que trabalha, que leva a marmita para o serviço, vai para a escola à noite com fome, despreparado, não tem tempo de estudar? Como é que vai prestar vestibular? Como é que ele vai passar? Você vai num campus universitário, a Universidade Federal só tem carrões importados e o pobre de bicicleta não chega lá, companheiro. Então estão tudo na contramão. A reforma tem que ser humanitária. O homem está podre, a humanidade está podre. Precisamos fazer uma reciclagem. Até eu achei bom, rapaz, esse pessoal comentar em fim de mundo, que eu falei, quem sabe vai nascer uma nova geração mais purificada. Porque nós estamos podres. Isso é na religião, é no esporte, é no rádio, é na televisão, é tudo. Por exemplo, médicos. Como é que você quer que um médico trabalhe 24 horas por dia se ele ganha um salário miserável? O cidadão que tem um curso de mão de obra qualificada tem que ter salário. Não, mas a questão do médico, ele tem o estudo dele custeado pelas universidades públicas que é mantida pelo cidadão. Então, ali há uma injustiça. Quantos médicos que saiu lá de baixo para chegar lá? Não, a maioria das universidades que nós temos no Brasil de medicina são públicas. Ô, meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa.
Esse que chegou na universidade pública não foi o pobrezinho trabalhador, não. É muito difícil. Não, mas foi pago pelo povo. Ô, meu amigo, muito difícil. O que está lá é o ricão mesmo. Vestibular para medicina? Não, mas tenho pessoa da minha família... quando eu me refiro à questão, vereador, não é nesse aspecto. Sim. Eu me refiro que são pessoas que estudam com o dinheiro público e depois não querem devolver esse dinheiro através da prestação de serviço, que seria uma forma justa da pessoa fazer valer os impostos. Isso aí é igualzinho às casas que o governo faz para o pobre. Pega a casa, dá para o cidadão que mora na beira do rio, um mês depois ele vende a casa. Tem que haver um controle. Você vai estudar, mas vai ter uma fiscalização. Se você não prestar serviço, nós caçamos o seu diploma. Exato. Tem que começar a agir, rapaz. O homem é igual hoje, eu vi um comentário na televisão, que foi até aquele, como chama? Aquele da Globo, que é Alexandre Garcia, falando que no Rio de Janeiro ele lá, o guarda lá parado, o cara avança assim, não, o cara bate carro, o guarda parado. Passou as moças no porta-malas do carro, o guarda parado. Então, quer dizer, eu acho que o homem tem que começar a respeitar as leis. Eu fui para Caldas Novas, descansei um dia, cheguei sábado e voltei domingo. Fui com a intenção de voltar à terça, não teve jeito que eu tinha reunião para a escolha das comissões. Aí meu filho falou, pai, o senhor está tomando uma cervejinha, eu não vou beber porque eu vou voltar dirigindo. Eu falei, tranquilo, meu filho, assim que tem que ser feito. Agora eu encho a cara de cachaça, eu vou pegar um volante e matar as pessoas. Um amigo meu, postando corrida na estrada aqui para Caldas Novas, matou a filha dele, morreu e matou um médico e a médica, os dois, o casal que estava no carro, cortou a cabeça, decepou a cabeça dos dois. Porque é irresponsabilidade. Goró. Então a cachaça não combina com o volante. E a polícia, o governo tem que bater pesado. É lei pesada, caça a carteira e deixa o cidadão sem condições de trafegar. Porque o homem só é consertado realmente através da lei rigorosa. Se não for, não tem conversa. Mas aí abre-se um paradoxo. Sim. O senhor fala sobre o rigor da lei na questão do trânsito. Sim. Não se aplica a crimes comuns que são praticados porque o próprio álcool ele serve de atenuante no caso de um homicídio, por exemplo. A pessoa ela alega que ela estava sob o efeito do álcool. Assim, para terminar esse debate. Então, assim, não são leis muito populistas, não. Nós mostramos essa semana aqui o caso de uma senhora que foi a uma festa de casamento e ela comeu 3 bombonzinhos de licor. Passou numa barreira, soprou o bafômetro, foi presa e foi colocada numa cela junto com o homicida. Essas leis no Brasil não são, assim, espasmos? Primeiro, o que eu acho é o seguinte, companheiro. Aquela balança, um peso a mais, um peso a menos, é dado na cara. A justiça, se tivesse pena de morte no Brasil, só morria preto e pobre. Porque... Mas já não estão morrendo? Deixa eu falar para você. Está morrendo porque a violência não se combate com polícia, nem com armamento, nem com construção de presídio, não. Educação, escola integral, tempo integral, escola profissionalizante, aí nós vamos acabar com essa violência. Porque se nós não cuidar das crianças que hoje começam a queimar crack, vão ser os traficantes e os bandidos de amanhã. Você está vendo aí hoje. Outra coisa, essa lei que menor é protegido, o adolescente, tadinho, ele pode matar, estrupar, roubar, ele não pode ir para a cadeia, tadinho, ele é muito menino. Quer dizer, o cidadão que já vota para escolher o presidente do país e não pode ser penalizado. Todo mundo fala mal do Demóstenes, mas para mim foi o melhor senador que nós tivemos em Goiás. Pelo menos ele preocupou em reduzir a pena para esse pessoal que tem 16 anos ser penalizado duramente. Porque o cidadão de 16 anos hoje, companheiro, tem consciência de tudo que faz. Ninguém vem me convencer, direitos humanos. Direitos humanos é só para bandido que tem direito. O cidadão de bem, o policial que defende a sociedade, não pode matar um bandido, porque aí ele vai ser penalizado, os direitos humanos estão de cima. Então, eu acho que a lei está na contramão. Então, você expressou bem, e eu respeito o seu pensamento, acho que deve funcionar sim, mas dirigido às pessoas que merecem ser penalizadas. Aí, tudo bem. Essa forma do senhor se expressar, para quem não conhece o senhor, pensa que o senhor é uma pessoa bruta, uma pessoa assim, agressiva, essas coisas. Está faltando isso na nossa Câmara, porque quase não assistimos grandes debates e poucos temos lá parlamentares de opinião e opinião que são a voz do povo, porque o povo está indignado, mas o parlamento não responde. Essa convivência do senhor numa Câmara Municipal tão calma, tão tranquila, como é que está sendo?
Companheiro, cada homem nasce com uma determinação de ser aquilo. Eu nasci para ser explosivo, ter um coração do tamanho do mundo. Mas eu acho que a verdade tem que ser expressada da forma que você entende. O povo tem que ter responsabilidade. Olha, eu tive lá na escolha do secretário, o prefeito convocou o Luciano de Castro e o Paulo de Tarso, presidente da Comurg e da Secretaria de Obra, que a partir daquele momento fizesse um trabalho de limpeza, de mutirão para limpar a Goiânia. O prefeito determinou. Chegou na Câmara, os vereadores de oposição, numa sessão praticamente solene para homologar as comissões, já bateram no prefeito, que a cidade está suja, encardida. Mas vem cá, a Comurg passa na sua rua, tira tudo quanto é lixo, em tudo está ali. Ó, que eles viram as costas, o cara vai lá e põe lixo de novo. O povo tem que ser educado. Cidadania. O povo tem que aprender a ser educado. Ó, o meu carro, quando é final de tarde, está cheio de papel, porque no semáforo as pessoas entregam o papel, eu não me interesso, eu embora põe no meu carro, não jogo no meio da rua. Casca de laranja, eu estou chupando a mexerica, a casca vai para o piso do meu carro. Tapeta do meu carro. O cidadão adora jogar garrafa dentro de boca de lobo. Então, a humanidade está podre. Tá? Eu não sei o que esse povo está querendo, não. Eles vão... Outra coisa. Professor não é obrigado a educar filho de ninguém, não. Ué. Chega lá os maloqueiros, quer bater na professora, bate na mesa, rabisca as paredes e tudo. O que é isso? Falta pai, falta mãe e falta Deus. Não tem Deus no coração, nem do pai, nem da mãe, nem do filho. Então, nós estamos vivendo um momento horrível da humanidade. Eu acho que está faltando os padres, os patrões falar mais. Não muito ir para o céu, mas falar, ó, seja um bom filho, ajuda seu pai. Você seja um bom pai, ajuda seu filho. Está faltando isso. Pastor não fala, padre não fala, só Deus vai levar, quem dá mais leva. Então, eu acho que está faltando tudo isso. A igreja tem a responsabilidade de ajudar a educar a humanidade. Ficar pregando que o cara vai para o céu se for bonzinho, que der mais. Não existe isso, meu jovem. Existe o cidadão, o pai, a mãe. Eu fui criado sem pai. Eu achava a moedinha, minha mãe me orava, eu tinha que devolver a moedinha onde eu achei. Hoje, o filho chega com um carrão importado, papai, uai, você achou esse carro, meu filho, que bonito. Põe para dentro da garagem. É convivente com crime. Então, pai e mãe têm que aprender a educar seus filhos. Professor que ganha um salário de fome miserável não é obrigado a apanhar de aluno e ser realmente condenado pela justiça porque deu uma bronca com uma criancinha de 16, 17 anos. Eu acho que essa criancinha tem que ser homem, tem que ser moça, tem que ser uma mulher, tem que ter responsabilidade e ajudar os pais, e ajudar a educação. Hoje não fala o cidadão Paulo Magalhães, hoje fala o parlamentar Paulo Magalhães. O senhor condena essa política que nós estamos tendo hoje de protecionismo, de assistencialismo, da falta até mesmo de autoridade dos pais sobre os filhos, mas tudo isso é reflexo de leis que foram criadas pelo Congresso, pelo Parlamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente permite que o filho bata no pai, mas não permite que o pai bata no filho. Então, nós temos, como o senhor mesmo disse, um menor de idade, até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele comete crimes bárbaros e ele tem o amparo da lei, tem assistência social, tem uma série de coisas, enquanto aquelas pessoas que trabalham estão esquecidas. Mas são todas leis que foram elaboradas e só existem porque o parlamento criou e aprovou. Você vê aí falar a cota especial para o negro. Eles discriminam o amarelo, o cafuso e o branco. Só o negro tem direito de cota. Eles esquecem que o Joaquim Barbosa está revolucionando o país. Um negro não teve bênção de nenhuma cotinha especial, tem certeza. Um negro. Aí vamos lá para os Estados Unidos, um negro. Presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, onde a maioria dos brancos detesta negro. Aí eu acho que está faltando uns negros vontade de trabalhar, vontade de estudar e vontade de participar da sociedade. Eu acho que essa discriminação contra a maior parte das raças, ficar só numa, coitadinho do negro, tem que ter uma cota, tadinho, porque ele não tem competência. Outra, criar o Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra é o dia 13 de maio, quando for libertado. Aí é o dia dos negros, dia 13 de maio. Agora se cria dia para tudo, viu, meu mestre? Então, nós temos que parar com essa hipocrisia e estar fazendo de conta que o cidadão é tão bonzinho, tadinho. Dá licença, companheiro. O cara é negro, aí ele tem que andar com bermudão, um tênis, com boné de lado. Ô, companheiro, bota uma roupinha decente. E qualquer coisa que fizer a ele está amparado pela lei. Então, o negro, eu sou filho de negro. Meu pai era negro, minha mãe branca. Mas eu nunca andei mal arrumado.
A camisinha rascada mais decente de homem, entendeu? O comportamento de homem. Então, eu acho que a sociedade tem que partir para isso aí. Vereador, a conversa está boa, mas eu tenho que fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto para continuar essa conversa. Não é uma entrevista, né? É uma conversa. Bate-papo. É um bate-papo. Eu acho que a televisão ela tem que fazer mais isso. Ela tem que conhecer o cidadão e não apenas formular algumas perguntas que às vezes não são de interesse ou até mesmo de luta daquela pessoa que está sendo entrevistada. Então, no bate-papo, a pessoa tem condições de expressar o que ela pensa, o que ela acha. Mas eu tenho que fazer um intervalo e eu volto em instantes. Aguenta aí.